Boas-vindas a vocês. O programa Saúde mais ciência, mais bem-estar, mais prevenção está começando agora. Não saia daí. Envia a tua sugestão de pauta para saudemais@tve.com.br. A gente conversa hoje sobre saúde mental nas enchentes do Rio Grande do Sul. Podem sentar. A nossa convidada é a neuropsicóloga Luciana Zambuja, que também é doutora em neurociências, pós-doutora em pediatria da saúde da criança pela PUC. Junto conosco está a coordenadora de política da saúde mental da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, Miriane Castilhos Oliveira, terapeuta ocupacional e especialista em gestão do trabalho e educação em saúde. A enchente de 1941 marcou muitas vidas gaúchas. 83 anos depois, o Rio Grande do Sul reviveu a mesma tragédia de uma forma mais intensa. É 2024. 27 de abril, as chuvas atingiram 471 municípios e expulsaram cerca de 600 mil pessoas de seus lares. Pessoas perderam lares, referências, memórias. Nós, gaúchos, perdemos vidas pela força das águas. Foi preciso formar uma rede de solidariedade jamais vista. Recebemos apoios, doações, organizamos cerca de 900 abrigos temporários para acolher muitas famílias. As enchentes deixaram crianças, idosos e pessoas com necessidades especiais desabrigados. Cerca de 17 mil pessoas se voluntariaram só em Porto Alegre para ajudar. Como fica, então, a saúde mental de quem foi vítima, de quem foi voluntário e de quem só acompanhou pelo noticiário a maior catástrofe climática da história do Rio Grande do Sul? Bom, a gente vai começar aqui com a Luciana. Enfim, todo mundo foi atingido de alguma maneira, imagino que crianças e adolescentes, né, na tua área também já tenha alguma demanda. É diferente a sensação das crianças, dos adolescentes e de adultos nesse momento? Bom, eu acho que, como tu falaste, foi esse evento catastrófico, né? Abalou, acarretou várias dificuldades em todas as áreas, até mesmo quem não teve perdas diretas, essas perdas indiretas, mesmo presenciando crianças, as quais vivenciam isso presenciam pela televisão, né? Não diretamente expostas também, causa um impacto bem grande. Crianças, em especial, cada faixa etária, todos somos abalados, cada faixa etária tem algumas peculiaridades. Por exemplo, a criança como não consegue verbalizar de uma forma adequada, é importante que todos nós tenhamos um olhar mais atento, porque, como ela não consegue falar, em alguns comportamentos manifestos, ela consegue mostrar o quanto isso abalou, né, teve um impacto na vida dela. Como, por exemplo, as crianças ficam mais ansiosas, muitas vezes, tem se mostrado muita dificuldade de sono, alteração do sono, irritabilidade, dificuldades cognitivas para aquelas que já estão voltando à escola, dificuldades de aprendizado que antes não ocorriam. Então, em todas as esferas, né, da vida dessa criança, ela pode estar afetada. E aí são desdobramentos que a gente vai perceber com o tempo, né? Exato. Bom, Miriam, a gente percebeu, na televisão, a gente percebe isso de uma forma muito clara, que os resgates foram muito impressionantes. As pessoas viam imagens dos resgates e percebiam de verdade. Quem estava no conforto, podia ter o privilégio do conforto das suas casas. Como isso também foi forte aqui do lado, né, das nossas vistas, né? Então, como é que foi esse trabalho de resgate das vítimas da enchente? A Secretaria de Saúde teve presente permanentemente em todos os COIs, os Centros de Operações Especiais organizados no Rio Grande do Sul. Esses centros de operações articulam os serviços de segurança dos diversos níveis com todas as áreas, né, do saúde pública, do serviço público necessárias para o enfrentamento. Então, a saúde esteve presente, né, articulando não só os resgates, como também as transferências de hospitais, as transferências de pacientes em UTI,
providenciando que nenhum paciente que faz hemodiálise ficasse sem o seu atendimento, salvando vidas, né? A prioridade nesse momento era o que se preservasse, né, o maior número de vidas possíveis, e também, inclusive, fornecendo insumos e fazendo planos de contingência, né? Então, a Secretaria de Saúde esteve diretamente presente nos COIs e em contato com os hospitais e as secretarias municipais de saúde. Bom, Luciana, agora esse assunto vai ser muito um norte dentro de casa. Então, como é que tu acreditas que os pais, educadores, devem abordar esse assunto com as crianças? Da forma que elas entendem. O mundo da criança é o mundo de brincar, em geral, mas elas estão se deparando, né, com um tema um pouco mais forte, até muitas vezes até para a capacidade de entendimento delas. Sim, exato. Como eu tinha dito, todos fomos abalados, né? Até mesmo assim, indiretamente, pessoas que não estavam em áreas de risco, presenciaram as conversas com os pais, presenciaram na televisão, é uma coisa que está no universo deles e muitas vezes eles não conseguem entender. O que se faz, o que é o mais recomendado, desde crianças que estão nos abrigos, que tiveram que se deslocar das suas casas, até mesmo aquelas que estão mais indiretamente presenciando, é a escuta. O que eles entendem disso e, a partir daí, conseguir conversar. Se sabe que falar muito sem a criança requisitar, explicar muitas coisas, muitas vezes pode ser mais ansiogênico ainda. Então, assim, de acordo com as demandas da criança, sempre abrir um espaço. Eu acho que é importante, que a gente tem falado bastante, a não minimizar. Ai, que bom que pelo menos não perdeu a vida, podia ser pior, não, porque as perdas materiais não envolvem apenas, por exemplo, um adolescente, uma criança, um quarto. Aquele quarto tem memórias afetivas muito importantes, então isso tem que ser bastante explorado, dependendo da idade, de formas diferentes, como eu tinha falado antes, no brincar, nos desenhos, crianças menores, e os adolescentes já têm condições, conseguem, né, verbalizar. E, Miriam, que medidas já foram tomadas para minimizar os impactos da saúde mental nas pessoas? Aí falando de saúde pública, claro, como é que a gente já pode perceber isso? Bom, a Secretaria da Saúde, né, já articulou desde o início com diversas entidades, né, inclusive os Médicos Sem Fronteiras e a Força Nacional do SUS. Nós tivemos o apoio da Débora Noal, que é uma especialista referência nacional na área de enfrentamento a desastres e saúde mental. E nós elaboramos um plano de apoio psicossocial que norteia todas as ações do Estado. Né? Inclusive, já realizamos capacitações para todos os profissionais de saúde e todas as pessoas que estão em atuação, independente do vínculo, se forem voluntários ou da área de atuação. Né? É muito importante que todos nós tenhamos a informação correta nesse momento e realizamos também capacitações em primeiros cuidados psicológicos, que é o primeiro atendimento, o primeiro acolhimento, que não precisa nem ser um profissional da saúde para fazer, desde que tenha essa orientação correta. Né, que é a escuta, o cuidar para que aquela pessoa, né, que estava sendo resgatada, ou que passou por um momento difícil, que ela tenha as necessidades básicas atendidas, que ela se sinta acolhida, né, se necessário, sobre o que ela quiser falar, estar disponível, né, para estar junto das pessoas, né, sem ser invasivo, principalmente, né, não necessariamente forçando que as pessoas falem sobre o que vivenciaram, isso não é necessariamente indicado, a menos que a pessoa tenha essa vontade de falar, mas essa qualificação em primeiros cuidados psicológicos foi uma das primeiras ações realizadas largamente para todo o Estado e é algo que impacta diretamente na saúde mental, né, de todas as pessoas afetadas. Claro. Luciane, recentemente eu estive ali no Pão dos Pobres e aí fazendo uma reportagem, porque foi uma das instituições muito afetadas, e o gestor, o João Rocha, ele me falou que logo que a água começou a subir, eles precisaram priorizar as crianças atípicas, né? Porque elas têm um pouco mais de medo, um pouco mais de receio, viram aquela água. Então, as crianças atípicas e adolescentes também têm uma abordagem diferente nesse momento, né? Sim, até porque o impacto é ainda maior, porque as crianças atípicas elas têm uma rotina, uma rigidez maior em relação às rotinas, às vezes dificuldades de compreensão.
do que está acontecendo, e isso faz com que elas fiquem ainda mais ansiosas, mais desorganizadas. Então, tem algumas crianças atípicas, por isso que fizeram abrigos exclusivamente para crianças atípicas, para que ali consiga manter um pouco da rotina, mesmo em ambientes diferentes, porque sim, o impacto acaba sendo maior em função dessas características. Uhum. E, bom, Miriane, quem cuida também tem que ser cuidado, né? Então, nos nossos, na percepção aí de quem está na linha de frente, esse cuidado também tem que ser redobrado, né? Porque a pessoa, em geral, a gente diz, né? Pelo menos, né? Não é tão senso comum, mas a gente precisa estar bem para cuidar do outro. Então, como é que os profissionais da saúde estão cuidando da sua própria energia, da sua própria saúde? É verdade. Os profissionais da saúde tendem a priorizar muito o cuidado pelo outro, né? E nesse momento onde era inesgotável, né, a vontade de ajudar frente ao tamanho da calamidade que aconteceu, foi preciso muitos esforços e organizar realmente estratégias de saúde do trabalhador e de cuidado ao cuidador para relembrar e criar ações para que os profissionais, todos os profissionais que estavam na linha de frente, cuidassem também de si mesmo. Então, foram feitas ações em loco e também foi realizada uma ação em conjunto com o apoio psicossocial e a política de práticas integrativas e complementares, que realiza ações nos abrigos, nos alojamentos provisórios, com todas as pessoas que estão atuando nesses locais, voluntários e trabalhadores, né? Então, são práticas integrativas em parceria com a URGS também, que oferecem reiki, auriculoterapia, acupuntura e diversas práticas para todo o estado, né, em diversas cidades, para que esses profissionais recebam, além de apoio emocional, também essas práticas que auxiliam muito, né, a pessoa a se reestabelecer e se reequilibrar. Uhum. E, Lucilene, quem está em abrigo, especialmente crianças e adolescentes, também estão experimentando uma nova rotina. Então, assim, sem essas referências, como viver esse momento é mais difícil, né, para quem está junto com outras pessoas, outras famílias. Como é que as crianças poderiam ser bem orientadas nesse momento? Sim, eu acho que essa questão da rotina é muito importante, como eu tinha dito, conseguir, óbvio que muda, mas assim, dentro disso, até a questão do sono, quando eu estava falando da questão dos voluntários, tanto dos voluntários quanto dos abrigados, a gente vê muito nessas situações de catástrofe que muitas vezes a saúde mental é ainda mais abalada com a alteração do ritmo circadiano, que o que é? Que é o nosso relógio biológico. Então, assim, quando esse relógio biológico é alterado, tanto dos voluntários, né, que acabam tendo que ficar muitas vezes à noite acordados, cuidando dos abrigados, e até mesmo dos abrigados, que é um ambiente diferente, acaba tendo maior privação de sono, alteração, mudança nesses horários de sono, e isso faz também com que eles fiquem ainda mais prejudicados psiquicamente. Então, as rotinas, além das questões das atividades, é importante manter os horários de sono, a alimentação, dentro das possibilidades, obviamente. Uhum. Bom, agora a gente vai fazer um breve intervalo e o Saúde Mais volta já. Saúde Mais está de volta e a gente continua a conversar sobre saúde mental nas enchentes do Rio Grande do Sul com a neuropsicóloga Luciana Zambuja e com a coordenadora de política de saúde mental da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, Miriane Castilhos Oliveira. Então, e vocês, pessoalmente? Muitas vezes a gente fala muito genericamente, mas a gente gosta de relatos pessoais. Como é que vocês estão lidando com da saúde mental pessoal? Miriane, foi. Bom, acho que é importante salientar, né, que eu só consegui manter a atuação, né, diretamente em todos os dias desde o início por causa do apoio da família.
né? Eu tenho 2 filhos, um é um bebê de 2 anos, e teve momentos, né, na nossa cidade, porque todos somos afetados também, né, que era difícil conseguir água potável, que os alimentos também ficaram mais escassos, não tinha creche, né, não tinha escolinha. Então, eu só consegui me manter em atuação porque a minha companheira, a Luciana, e a minha mãe ficaram, né, me ajudando e providenciando todos esses recursos para que eu conseguisse trabalhar com tranquilidade e também ter todo o carinho, né, ao voltar para casa. Isso é fundamental para nos manter bem. Faz bastante diferença, né? Às vezes a saúde mental é muito minimizada, né, Luciana? Para ti, como é que foi? Sim, eu acho super importante essa tua pergunta, porque o cuidador, né, a gente vê que cada vez é mais importante e às vezes isso é um pouco negligenciado, em especial nesses momentos de maior de catástrofes. Então, sim, eu acho que o impacto é igual para todos, independente se é da área da saúde ou não, de cuidar ou ser cuidado. E a gente tem que tentar realmente se fortalecer, tentar colocar os pés no chão, tentar entender que quanto melhor a gente estiver, melhor a gente vai cuidar, conseguir cuidar do outro. Eu acho que isso é uma premissa básica. O cuidado com qualquer cuidador, com qualquer profissional da área da saúde, é de extrema importância, né? Tanto para nós, pessoalmente, mas quanto para a gente conseguir atender as demandas e tamanho sofrimento que a gente tem vivenciado. Então, é isso, assim, passado o impacto inicial, é importante que a gente consiga, no ambiente familiar e até com amigos, é importante que profissionais da saúde conversem, esses grupos são importantes, né, que conversas até informais, para a gente entender o nosso sofrimento, o sofrimento do outro. Uhum. E aqui a gente está entre mulheres, né? Os meninos Sim. Aqui não estão nos ouvindo, mas a gente sabe que o cuidado muitas vezes está necessariamente voltado às mulheres. As mulheres é que provavelmente são as mais impactadas. Certamente, até porque, como também tenho filho, então, assim, a gente sempre está cuidando e cuidando do outro praticamente, né, 24 horas. Então, isso também tem que ser levado em consideração. Uhum. Então, assim, vocês veem que assim, o cuidado com a saúde mental, tanto em equipe de trabalho, voltado à família, todos eles aparecem muito mais agora diante de uma grande catástrofe que, diferentemente, é evidente que muitas pessoas que perderam suas casas estão passando por mais problemas, mas, de alguma maneira, se faltou água na tua casa, já é um transtorno que implica, às vezes, alguma mudança na dinâmica da casa, né? Certamente. Né? Sim, eu acho que nas catástrofes, né, nesses desastres, como nós temos aprendido com os especialistas que nos apoiam, né, tudo que já estava presente na sociedade, né, tudo que já existe, né, aparece de uma forma mais intensa. Né? Então, acho que, com certeza, todo esse papel da mulher, né, de cuidadora, também as relações de trabalho. Né? Então, é muito importante que a gente construa no nosso dia a dia, né, vínculos saudáveis de trabalho, relações de afeto, né, no trabalho, com a família, né, que a gente tenha recursos na nossa vida, né, também as nossas atividades de lazer, que a gente tenha na escola, né, nos ambientes de educação, uma boa relação, uma boa qualidade, porque isso também vai nos fortalecer nesses momentos, né, difíceis, onde tudo isso que a gente foi construindo durante a vida, né, coisas boas e coisas ruins, também vão ser intensificadas. Uhum. E vocês percebem que alguns sinais específicos na saúde mental aparecem um pouco mais agora? Ou isso vai variar de acordo com a individualidade de cada um? Pode aparecer mais pânico, mais depressão, mais ansiedade? Existe algum dado? O que vocês têm percebido? A gente trabalha com a pirâmide de Yaski, né, que fala que 85% da população pode ter reações, existem reações esperadas, né, num momento como esse, de angústia, ansiedade, tristeza, alterações de sono, alterações de apetite, irritabilidade, mas que todas essas reações são esperadas porque nós passamos por um evento, né, muito difícil, todo mundo, né, foi impactado, então, mas que essas reações são naturais e elas vão, em algumas semanas, passar para 85% da população espontaneamente. Né? Então, a população não deve se apavorar com essas reações, né, mas deve sim buscar apoio na família,
se tem alguma atividade religiosa, né, procurar a sua comunidade religiosa, receber apoio, né, fazer as suas atividades que já lhe traziam prazer, que já lhe traziam tranquilidade antes. Então, é muito importante saber que para 85% da população, né, essas reações vão vir e em algumas semanas elas vão passar. E principalmente o apoio comunitário, familiar, os afetos vão auxiliar para que isso passe de maneira mais tranquila. Para 25% da população, né, essas reações talvez precisem de algum cuidado pontual, né? Então, talvez seja bom conversar com algum profissional de saúde, né, conversar sobre a sua saúde mental, fazer algum atendimento, alguma escuta, que não precisa necessariamente ser com um psicólogo, porque vários profissionais da saúde, na saúde pública, são qualificados para isso, para fazer essa escuta, né, e depois desses atendimentos pontuais, vão poder seguir a sua vida normalmente. Só para 5 a 8% da população, que é o topo da pirâmide, que vai ser necessário um cuidado especializado, na rede especializada. Então, talvez uma consulta com psiquiatra ou um acompanhamento com psicólogo por mais tempo, né? São os casos de pessoas que já tinham provavelmente alguma predisposição ou já tinham sido acompanhadas anteriormente, já tinham talvez algum diagnóstico, e daí isso possa se agravar. Mas é muito importante a gente busca na saúde mental coletiva não patologizar, né? Porque nós temos sentimentos como a tristeza, né? Ou como angústias que são normais frente a tudo isso, esse acontecido, né? Então, a gente tem que sempre cuidar para a gente acabar não patologizando coisas que são normais da vida. Que são, assim, independente também de outros fatores, né? Bom, Luciana, a gente falou de crianças e adolescentes, mas também existem dados que dizem que em Porto Alegre é uma das cidades em que mais pessoas moram sozinhas e muitos idosos também. Muitos idosos também hoje estão com... A vida do idoso acaba demandando mais cuidados e muitas vezes eles não têm, alguns estão em abrigos, alguns estão sozinhos. Então, como é que um idoso maneja melhor esse momento na saúde mental? Pois é, quando a gente fala de saúde mental, até muitas pessoas hoje em dia, agora nesse último mês, quando vão falar desse período, não sei se aconteceu com vocês, eles falam, na pandemia, porque assim foi muito... Está muito semelhante, né? Os comportamentos das pessoas, essa questão de ficar mais isolado, claro que por motivos diferentes, mas assim o impacto acabou sendo o mesmo. Então, a gente vê que são as duas pontas mais prejudicadas, que é a infância e o idoso. O idoso, eu trabalho bastante com diagnóstico e a gente sempre fala o quanto... Como estava se falando, não patologizar, eu acho que é muito saudável essas questões todas, esses sentimentos todos frente a essas situações. E muitas vezes, quando a gente fala do idoso, o idoso deprimido, ele pode ter um funcionamento cognitivo, ou seja, dificuldades de memória, dificuldades de atenção muito semelhantes até a um idoso com um processo inicial de demência. Então, a gente tem que cuidar desse idoso, a saúde mental, o humor dele, né? E entender que é um momento que é passageiro, para que seja passageiro para o idoso, e é saudável, mas para que seja passageiro para o idoso, ele precisa, sim, de mais rede de apoio, porque isso falta muito, que a gente vê. Muitos deles não conseguiam sair das suas casas, as casas, eles moravam no terceiro andar, o primeiro, o segundo com água, e eles ficaram absolutamente isolados nesse tempo, né? E eles estão também, os idosos são mais apegados também à sua história, aos seus espaços, e às vezes não quiseram, e a gente compreende, né? Porque existe um claro, lado que a gente vai entender tem toda uma história normal. E tudo, e até a capacidade de reconstrução em determinada idade ainda é mais difícil. Então, eu acho que precisa, além do apoio, do acompanhamento médico especializado, se necessário, é importante sempre que ele tenha uma rede de familiares, de vizinhos mais jovens. Até se fez alguns movimentos em alguns prédios, quando não tinha água, de pedir para os vizinhos mais jovens levar essa água até o idoso, e não só a água, mas aí conversa. Essa rede é muito importante para que o idoso se mantenha com a saúde mental. Claro, a gente lembra, né, como citaste a pandemia, né, muitas vezes a gente fazia, né, um super para um vizinho, para alguém mais velho, né? Bom, meninas, então, assim, como viver melhor, então, nos próximos tempos, assim, vocês conseguem a gente precisa, assim, passar algum otimismo, tanto acreditar nisso, ter fé, né? Mas, então, para vocês, assim, o que a gente pode fazer aí para encarar bem os próximos tempos?
Eu acho que sempre são os nossos fatores, né, de risco para tudo, né? Como a gente falou, a questão do sono, a questão da alimentação, a questão de ter esse apoio, né, de familiares, de amigos, conseguir por mais. Isso é outra coisa que a gente viu bastante nessas últimas semanas, que como nessas catástrofes, as pessoas com culpa de sair, culpa, né? A gente não tem que ter culpa, porque a gente tem que até que se esforçar, talvez inicialmente, para retomar as atividades, inclusive de lazer, né? Para que isso a gente consiga minimizar cada vez mais rápido esses impactos. E para ti, Emiliane? A Secretaria de Saúde, né, ela investiu 12 milhões em equipes multidisciplinares para a saúde mental na atenção primária. E o que se busca que essas equipes façam? Atividades comunitárias, né, de reconstrução. Isso, né, é o que a gente entende, né, e pelo que os nossos especialistas, né, toda a teoria nos aponta como o principal foco, né, para a gente conseguir fazer uma reconstrução coletiva. O que a gente tem que pensar aqui individualmente, né, sozinho, ninguém vai conseguir reconstruir, né, o que foi perdido, mas em comunidade nós conseguiremos. Então, eu acho que a principal dica é que a gente se envolva em atividades comunitárias, em atividades coletivas, né, que a gente se envolva, né, em movimentos que a gente sinta que a gente não está sozinho, né, que a gente está reconstruindo junto nessa nossa sociedade. Podem ser ações pequenas, como reconstruir uma praça no seu bairro, né, como ajudar a reconstruir, a limpar, por exemplo, a escola, o posto de saúde, ajudar os vizinhos né, os idosos, por exemplo, que não conseguem fazer isso sozinhos. Mas essas ações de reconstrução coletivas são o que mais vão nos dar força, né, vão fazer a gente sentir, a nossa saúde mental, sentir esse conforto, né, de que a gente não está sozinho, de que é possível se reconstruir, né, porque nós somos muito resilientes enquanto seres humanos e que isso foi um momento passageiro, né, e que nós poderemos sair até melhores, né, mais transformados positivamente de algo, né, que foi um evento catastrófico que aconteceu, mas que a gente vai se reconstruir. Vai sim. Obrigada, então, Miriane, Luciane. A gente agradece a presença de vocês aqui na TVE. E o Saúde mais ciência, mais bem-estar, mais prevenção fica por aqui. Te cuide e até semana que vem.